Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós, amém? Bom, estamos reunidos mais um domingo para juntos louvarmos, celebrarmos o nome do nosso Deus Criador, que é digno de toda adoração. Eu convido os irmãos que estão presentes a ter um momento de oração, curvar sua cabeça, falar com Deus, a se apresentar ao Senhor e apresentar o culto que você veio prestar ao Senhor. Fale com Deus no seu coração. Depois de alguns instantes eu estarei quebrando o silêncio, orando mais uma vez. Oremos todos. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos ao Senhor mais uma vez. E agora, ó Deus, quando nos reunimos como família do Senhor, nesse lugar reservado para a Tua honra e para a Tua glória, nos apresentamos diante de Ti, não pelos nossos méritos, mas através daquilo que Jesus Cristo já realizou por nós. Obrigado a Deus, porque através do sangue de Jesus, do sacrifício que Ele realizou na cruz do Calvário em nosso lugar, podemos com intrepidez entrarmos diante do Teu trono e derramar diante do Senhor o culto que lhe é devido. Pai, receba a nossa adoração nesta noite, pois só o Senhor é digno de receber todo louvor, e ao mesmo tempo, ó Deus, se dignifique a nos dirigir através do Teu Santo Espírito, para que possamos em espírito e em verdade adorar o Teu santo nome. Fale conosco, nos edifique, nos abençoe, é o que também nós clamamos a Ti, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia, irmãos, na epístola escrita aos Hebreus, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 14 ao verso de número 16. Hebreus, capítulo 4, de 14 a 16. Mesmo assentados, mas de modo reverente, façamos a leitura em uníssono, todos a uma só voz, de Hebreus capítulo 4, do verso 14 até o verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus tem como objetivo mostrar de um modo claro que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias que havia sido prometido e que veio ao mundo para a salvação, não apenas dos hebreus ou dos judeus, mas de todos os gentios, chamados segundo a sua vontade. E dos temas que o autor aos Hebreus trata é justamente dos ofícios de Cristo, onde enfatiza o ofício sacerdotal do Senhor. Porém, ele nos explica que como Jesus não era da tribo de Levi, ele exerce o seu ofício sacerdotal através de uma linha sacerdotal anterior à lei, ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque, que foi rei e sacerdote em Salém, futuramente Jerusalém, e portanto Jesus, mesmo não sendo da linhagem de Levi, exerce, portanto, o exercício ou o ofício sacerdotal nesse exercício supremo, como o autor nos chama a atenção, sendo da ordem
portanto, desse sacerdócio que o próprio Deus levantou para si, para a sua honra, antes mesmo da lei mosaica. E vemos que ele, então, no exercício desse sacerdócio, como sendo o sumo sacerdote, que passou por todas as tentações, a nossa semelhança, porém sem pecado, é aquele que pode nos garantir um livre e verdadeiro acesso junto ao trono da graça de Deus. E aí, estando diante desse trono, pelos méritos desse sacerdote, desse sumo sacerdote Jesus, nós somos alcançados, não só pela graça, mas também pela misericórdia, e temos socorro oportuno todas as vezes que clamarmos por Ele, para nos auxiliar quando do assédio da prática ou o assédio do pecado. Nesse sentido, reconhecendo que em Jesus, o nosso sumo sacerdote, o Filho de Deus, nós temos essa liberdade para entrar diante do trono, vamos declarar a nossa necessidade de Cristo, reconhecendo, portanto, que sem Ele nós não poderíamos nem ao menos adorar a Deus. Aqueles que podem, coloque-se em pé e juntos vamos louvar ao Senhor com o hino de número 68 do Inário Novo Cântico, Necessidade. Eu convido você ainda na carta aos Hebreus, agora no capítulo 12, mais uma vez, juntos, agora de modo responsivo, fazemos a leitura do capítulo 12, do verso 4 até o verso de número 13. Hebreus, capítulo 12, do verso 4 até o verso de número 13. De modo responsivo, eu com os versos pares, os irmãos e as irmãs com os versos ímpares. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Que estáis esquecidos da exortação, e como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és
porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que ama, antes seja curado. Amém. Ainda dentro do objetivo da carta aos Hebreus, que nos apresenta toda a obra realizada por Cristo como sumo sacerdote, o nosso Senhor, Filho de Deus, também somos exortados a termos práticas agora condizentes ao benefício que recebemos em Cristo. Ou seja, se Jesus já realizou toda a obra em nosso lugar, se Jesus já nos alcançou, se Jesus já nos garantiu a vida eterna, se Ele é a mão estendida para nos socorrer todas as vezes que necessitamos, se Ele recebeu sobre si a justa punição e fez um sacrifício único para todo sempre, derramando o seu próprio sangue, o que se espera, portanto, de nós? A partir do capítulo 10 em diante, o autor aos Hebreus vai dizer que o que se espera é que tenhamos uma vida que demonstre verdadeira gratidão, verdadeiro respeito, verdadeira reverência ao Senhor, e que essa gratidão, reverência e respeito para o Senhor seja traduzido numa prática de vida cristã repleta de virtudes, repleta de práticas que glorifiquem ao Senhor, e que mesmo nos momentos que falhamos e recebemos a disciplina vinda do Senhor, não venhamos a desmaiar ou desfalecer na nossa fé, mas muito pelo contrário, sermos fortalecidos, pois a disciplina do Senhor é prova do seu amor para conosco, e é prova de que Ele já nos considera ou nos tem como a filhos. Irmãos, nós sabemos que a disciplina, como o próprio texto nos diz, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, quando compreendemos que é o cuidado paternal de Deus sobre nós, depois, entretanto, essa mesma disciplina produz um fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitado um fruto de justiça, ou seja, uma mudança de atitude, uma mudança de prática que nos conduz a estar mais perto de Deus, mais perto da sua vontade e, consequentemente, sendo alvos do seu cuidado, da sua bênção e da sua proteção. Nós vemos que ainda o autor aos Hebreus cita no versos 5 e 6 os textos relacionados a essas mesmas exortações quanto à disciplina de Provérbios, capítulo 3, e do próprio Evangelho de João, no capítulo 5. Tudo isso indicando, irmãos, que a disciplina no processo de santidade, ou no processo em busca da santidade, faz parte, e devemos estar atentos, porque ela demonstra o amor de Deus para conosco. O próprio autor diz que a correção que temos dos nossos pais terrenos não se compara à disciplina ou à correção que recebemos do nosso Pai espiritual ou celeste, porque a disciplina de Deus em nossa vida
nos conduz a sermos participantes da sua santidade. Por isso, andemos de modo a demonstrar já respeito, reverência e obediência ao Senhor. Mas se porventura, quando falharmos e formos disciplinados pelo Senhor, não venhamos a desmaiar ou desanimar em nossa fé, mas muito pelo contrário, possamos compreender que é fruto do amor de Deus em nos conduzir a um aperfeiçoamento para sermos a cada dia mais parecidos com aquilo que Ele mesmo quer que sejamos. Por isso, eu convido você nesse instante a curvar sua cabeça e nós vamos ter um momento de contrição, onde eu convido você a confessar diante de Deus os seus pecados e ao mesmo tempo agradecer o ensinamento, a correção, a admoestação e até mesmo a disciplina que muitas vezes vem por meio da leitura simples da palavra do Senhor, que nos confronta, clamando para que Ele continue a trabalhar conosco, de modo que dia após dia possamos demonstrar mais gratidão, mais respeito e mais obediência ao Senhor. Fale com Deus em seu coração. Depois eu convido nosso irmão André Felipe para que nos dirija a Deus uma oração em voz audível. Oremos. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, agradecidos por aquilo que Cristo já realizou. Convido a equipe de louvor para que venha à frente e convido aqueles que podem se colocar em pé e juntos declararmos a grandeza do nosso Senhor e de que não há outro igual ao Senhor Jesus. Louvemos o seu santo e bendito nome.
nome, pois reconhecemos que não há outro igual ao Senhor. Só o Senhor é digno de receber todo louvor, toda adoração. Em toda e qualquer circunstância nós carecemos de Ti e sabemos que o Senhor, ó Deus, é digno do nosso louvor. Pai, nós carecemos, dependemos, necessitamos de Ti e por isso estamos aqui prestando-lhe culto que lhe é devido, na certeza, ó Deus, de que o Senhor é quem tem sido o nosso amparo, tem sido o nosso refúgio. Receba, portanto, o nosso louvor, Deus, e ao mesmo tempo esteja fortalecendo-nos para cada dia mais estarmos na Tua presença. É o que também lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Declaremos ainda a nossa necessidade do Senhor. Enquanto nós estivermos louvando, você que preparou o seu dízimo, a sua oferta, você pode também consagrá-lo ao Senhor, depositando no gasofilácio e declarando a sua necessidade do Senhor. Ouvemos. Declara o Senhor.
ao mesmo tempo de louvor e adoração. Oremos. Pai, como nós carecemos de Ti, Deus, não nossa total dependência, porque nós somos fracos, nós somos fortaleza a cada dia, Deus. Louvado e exaltado seja o Teu nome para todo sempre. Abençoa, Deus, o Teu povo, Senhor conosco, Deus. Aceita por nosso louvor, nossa gratidão. Só por é digno da honra, da glória e do louvor. Isso que nós falamos a cada coração. Amém. Eu ouçamos aquilo que precisamos ouvir nesta noite. Dá por cada um. Nós louvamos e passamos de graça. Cristo, agora e paz. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Eu convido você a ter sua Bíblia, mais uma vez em Neemias agora, no capítulo 13, capítulo que temos estudado. Debaixo do tema, os princípios para que haja uma reforma religiosa dentro da sua vida, ou na sua vida, uma revitalização, uma renovação. Nós temos caminhado e chegamos no quinto princípio, que é a busca pela santidade. E temos estudado os pontos relacionados a esse princípio. E hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho. Neemias capítulo 13, nós vamos iniciar no verso 19 até o verso 22 por hora. Eu vou ler, os irmãos acompanham Neemias capítulo 13, do verso 19 em diante. Diz assim: dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisso, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado, porque já podemos nos colocar diante do Senhor em oração, derramar diante de Ti o nosso louvor, ofertar a Ti em gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ofertar o nosso louvor, a nossa vida. E agora, quando lemos da Tua palavra com o intuito de estudá-la, clamamos para que através da ação do Teu Santo Espírito o Senhor nos edifique, nos ensine nesta noite. Corrija-nos, ó Deus, exorta-nos, admoesta-nos, faça a Tua obra em nós e que a Tua palavra, ó Deus, transforme aquilo que precisa ser transformado em cada um de nós. Usa-me segundo a Tua bondade e misericórdia, e apesar de mim mesmo, fale ao coração dos Teus filhos e filhas, e que elas possam ouvir a voz do Senhor. É o que nós clamamos também no nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse agora há pouco, nós estamos estudando o livro de Neemias, e já há algum tempo tratando sobre os princípios para que haja uma reforma religiosa na sua vida, ou seja, princípios para que você esteja em verdadeiro renovo diante de Deus. E nós já vimos 4 princípios e entramos nas últimas semanas no 5º princípio, que é a busca pela santidade. E já falamos que todo o capítulo 13 trata justamente desse princípio, que para você estar em pleno renovo, revitalização, reforma com Deus, ou seja, em comunhão com Deus e sua palavra, o 5º princípio para que isso ocorra e para que você permaneça nessa condição é a busca pela santidade.
E aí começamos a tratar alguns pontos relacionados a essa busca da santidade. E falamos que não é possível buscar a santidade sem antes retirar da sua vida todo elemento misto. Foi o que o povo de Israel fez nos dias de Neemias. Eles estavam já envolvidos com práticas da estrangeirice de outros povos, e aí Neemias o exorta, justamente pela leitura da palavra, que eles colocassem fora todos aqueles elementos estrangeiros ou mistos que estavam na cultura agora e que prejudicavam a adoração a Deus. Vimos que além de você retirar todo esse elemento misto da sua vida, é preciso manter vigilância, para não dar concessões à impureza. É muito comum, irmãos, você fazer um esforço grandioso para começar a tirar as coisas ruins da sua vida, mas de repente, você deixa de vigiar, de orar, de buscar a Deus, e quanto menos você espera, um monte de tranqueira, um monte de móveis não sacros, que é o contexto ali, acabam invadindo um lugarzinho, uma câmara dentro lá do seu coração, não é assim? E isso foi o que aconteceu nos dias de Neemias. Neemias tinha se afastado de Jerusalém, e o povo tinha, em especial Eliasibe, o sacerdote, havia feito uma parceria com um dos inimigos do povo de Deus, e aí emprestou uma das câmaras do templo para ele guardar umas tralhas lá. Neemias volta e fica indignado com isso, e chama a atenção de que se você não tiver vigilante, às vezes as coisas ruins vão voltar para dentro da casa de Deus, e você é a casa de Deus. Vimos também, pulou aqui, deixa eu voltar, que você tem que purificar toda e cada parte da sua vida. Foi o que Neemias fez quando voltou e viu aquela situação. Jogou os móveis fora e mandou os levitas purificarem a câmara, para que de volta ela fosse lugar para colocar das primícias, das ofertas e do cuidado do Senhor. Vimos também que dentro dessa busca pela santidade, é preciso lutar pela manutenção da casa de Deus. Irmãos, a igreja é um lugar onde Deus reservou para que o povo vivesse em fraternidade, em comunhão, e nessa união fraternal é que Ele determina a sua bênção, é que Ele determina o seu cuidado, que Ele determina a vida para sempre. É aqui que somos ensinados, é aqui que somos corrigidos, é aqui que temos as experiências uns com os outros. Aquilo que Deus faz na vida de um serve de ensinamento para mim, aquilo que Deus faz na minha vida serve de ensinamento para o outro. Ou seja, desprezar a instituição ou a manutenção da casa do Senhor é dar um tiro no pé em relação à busca da santidade. Ninguém consegue ficar fora ou longe do braseiro e manter-se aquecido. Você certamente já ouviu essa história. Mas além de lutar pela manutenção da casa de Deus, nós também já vimos que na busca pela santidade é preciso que você seja achado fiel. Que você não deve esperar alguém te escolher para ser fiel, mas que você tem que ser fiel no seu dia a dia para que quando alguma função, algum ministério, alguma atividade dentro da igreja exija alguém que tenha uma característica fiel, você seja encontrado. Ou seja, é preciso agir de modo a ser reconhecido em fidelidade e ética. Neemias, quando começou a reformular e a restaurar de novo o trabalho dentro da casa, ele nomeia homens, não para que esses homens fossem fiéis, mas eles nomeiam homens que foram encontrados fiéis. E é assim que você deve agir para caminhar aí na busca pela santidade. E vimos também, na última semana, que o sexto ponto, na busca pela santidade, seguindo aqui, Neemias capítulo 13, é justamente guardar os preceitos que estão claros, explicitados na palavra de Deus. No caso aqui, o contexto deles era a guarda do sábado. Eles já haviam pecado, desprezado o sábado, e justamente por isso Deus havia conduzido eles ao exílio. Eles haviam voltado, feito uma aliança com Deus, onde diziam que seriam fiéis na guarda do sábado, e pouco tempo depois já estavam desprezando o que a lei de Deus explicitamente estava mandando.
Neemias vem e chama atenção para que eles estejam atentos a guardar os preceitos que estão claros, explicitados e ainda em voga na lei do Senhor. Nós sabemos e estudamos isso semana passada que a guarda do sábado não é mais um preceito para os nossos tempos, que já foi cumprido em Cristo e que, portanto, sobre os gentios não é a responsabilidade de guardar, mas existem tantos outros preceitos que são claros, explicitados na palavra, que devemos guardar, o vigiar, o orar, o ser obediente a Deus, o amá-lo acima de todas as coisas, são exemplos disso. E hoje nós vamos continuar nessa caminhada, irmãos, olhando agora a partir do verso 19, que é a sequência natural desses pontos que nós relembramos agora. Nós vemos que até o verso 18, então, Neemias estava tratando sobre a necessidade de guardar a lei, de guardar aquilo que estava claro na lei. Só que ele se deparou com um problema. Ele chegou para o povo de Deus e disse: olha, nós vamos guardar o sábado. Diz que ele, inclusive, foi duro com aquele povo. Só que ele mandava fechar a porta, e o que acontecia? Os estrangeiros, os vendedores vinham e ficavam diante da porta. E certamente ficavam ali, instigando o povo para que abrisse. Pô, vocês vão deixar a gente dormir aqui fora? Eu já trouxemos, olha, chegou o tomate fresco, chegou a verdura, não sei do que, olha só, é 2 por 1, hoje é promoção, você não vai abrir a porta. E esse era um problema, tanto que nós vemos que o texto diz que começava a cair o sol, dando já sombras às portas de Jerusalém. Antes do sábado propriamente ele fechava, mas os negociantes, verso 20, e os vendedores de toda a sorte de mercadoria pernoitavam fora de Jerusalém, e fizeram isso por 1-2 semanas, e aí ele teve que confrontá-los. E aí nós chegamos, portanto, no 7º ponto da busca pela santidade, que é justamente criar estratégias para fugir do pecado. Irmãos, muitas vezes você tem na sua cabeça o mandamento explícito de Deus, você sabe o que Deus quer de você, que é o ponto anterior, você reconhece, só que a situação da sua vida, o seu trabalho, o seu contexto, muitas situações do seu dia a dia, te colocam em risco para não aplicar aquilo que você sabe que tem que fazer. Eu sei, usando o exemplo de Neemias, que eu não poderia fazer absolutamente nada no sábado, mas é justamente no sábado que todo mundo marca alguma coisa para a gente fazer. Você sabe no seu coração claramente que você não deve quebrar aquele preceito, mas as circunstâncias da vida te impedem de colocar isso em prática, e isso prejudica a busca pela santidade. Então o que você tem que fazer? O que Neemias fez: criar estratégias para fugir do pecado. E quais foram, no caso de Neemias, as estratégias que ele fez? Primeiro, manda fechar a porta. Segundo, coloca guarda. Veja o que diz aí no verso 19 ainda: ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus, pois guarda lá, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Certamente tinha alguém que ele abria uma portinha lá, imagina, Jerusalém, um muro extenso, porta para todo lado, alguém com uma propinazinha conseguia lá entrar alguma mercadoria lá, né? O que vem a mensagem? Começa a criar estratégia, começa a colocar guarda. Mesmo assim ele ficou temeroso se ia funcionar ou não. Ele faz a mais. O que ele faz? Começa a bater boca com quem está sendo instrumento para impedir o povo de guardar o mandamento. Veja aí o verso 21. Protestei contra eles. E eles vieram ainda 1-2 semanas. Certamente Neemias na primeira semana deu uma protestada só. Ô pessoal, não é para vir mais, hein? Na segunda semana, ó, o povo lá de novo. Neemias, que era suave como uma bomba, delicado como uma chifrada de touro,
chega para os meninos e fala assim: ó, já avisei, se vocês voltarem a crer, se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Eu vou para os finalmente. Criou estratégias, irmãos. E tem hora que você vai ter que ser mal educado contra o pecado, porque você sabe o que você tem que fazer, mas as circunstâncias às vezes te colocam numa situação de saia justa, e é difícil colocar em prática aquilo que você sabe que Deus quer que você coloque. Você vai ter que criar estratégias, você vai ter que colocar guardas, você vai ter que protestar contra aquela situação. E em último caso, meu amigo, você vai ter que ir para os finalmente, você vai ter que ir para a briga, para poder se manter firme na busca pela santidade. Veja que Neemias disse: ordenei que se fechasse, determinei, coloquei alguns moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. A palavra aí, hamad, ordenar, determinar, mandar, designar, era uma palavra forte no sentido de uma ordem que não era para ser quebrada jamais. Nós vemos que quando sofremos para manter em fidelidade um compromisso, nós precisamos criar estratégias para fugir do pecado. E isso, irmãos, exige uma postura determinada. Isso exige de nós uma postura forte. Vamos imaginar uma situação hipotética. Eu sei que como crente me converti, eu era cheio de vícios, e agora em Cristo, eu sei que a palavra de Deus explicitamente diz para que eu não viva numa prática de vícios mais. Só que os meus amigos continuam me chamando para as mesmas práticas que eu fazia antes de Cristo. Dentro da criação de estratégias, irmão, você vai ter que chegar e fechar as portas do seu coração para esses convites. E pode ser que em um determinado momento você até vá a um convite desses, mas se a situação te conduzir a voltar à velha prática, você vai ter que fechar essa porta definitiva. E se eles continuarem te assediando por uma, duas vezes, você vai ter que chegar diante deles e dizer: ó, meu amigo, não me convide mais para isso, porque agora eu sou do Senhor, porque agora o meu objetivo é outro, porque agora eu quero glorificar a outro, porque agora a minha vida pertence a outro. E se vocês continuarem me chamando para esse tipo de coisa, nós vamos cortar a amizade agora. Isso é chegar em vias de fato, quando negociantes, vendedores daquilo que não pode ser vendido no dia de sábado, tentam fazer na sua vida. Foi o que Neemias fez. Irmãos, muitas vezes nós vamos ter que, para ter unidade com Deus, andar em divisão com os homens. Jesus mesmo disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E às vezes o inimigo vai ser dentro da sua própria casa, porque eu vou trazer divisão entre pai e filho, e por aí vai. Se você realmente quer servir a Deus, em alguns momentos da sua vida, ou na sua história, você vai ter que criar estratégias fortes, determinadas, para buscar a santidade. E às vezes é deixar, inclusive, de seguir aquelas pessoas que são até importantes para você, onde vocês viveram até momentos agradáveis juntos, mas que agora está fazendo mal para você, está fazendo mal no seu processo de buscar a santidade. E aí você vai ter que criar as suas estratégias, inclusive chegando ao ponto final, que é o caso aqui de Neemias, dizendo: ó, se você voltar, eu vou lançar a mão sobre você, eu vou para vias de fato. Olha que situação. Ainda dentro desse ponto, irmãos, de criar estratégia para fugir do pecado, nós vemos que uma postura determinada, perseverante e, caso necessário, radical. Criar uma estratégia para fugir do pecado exige você ter uma postura determinada, como eu disse, perseverante
e até em alguns casos radical. Imaginemos, ainda tratando do exemplo aí do vício, né? Eu tenho um problema com bebida alcoólica, vai. Não vou mais em bar algum. É radical. Não passo nem na seção do supermercado que vende refrigerante. É radical. Mudo o caminho para não passar nos botecos que eu estava acostumado e parando no percurso do meu trabalho para casa. É radical. Mas você tem que criar estratégias para fugir do pecado. De um modo, estratégias essas, com uma postura determinante, perseverante e firme. Veja que o texto diz que os desobedientes, durante uma ou duas vezes, vieram, na perspectiva de desprezar a lei, tentar afrontar Neemias e o povo. Neemias protestou contra eles e os ameaçou. Veja que aí ele faz mais um ponto, né? Ele toma mais uma atitude no verso 22, quando diz: também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Certamente os moços não estavam dando muita pinta de segurança. Eles colocam agora os levitas, os diáconos, que estavam lá em nome de Deus, purificados, guardando o sábado diante das portas. Neemias cria estratégias para fugir do pecado e impedir que inclusive os irmãos pequem, ou façam práticas que não são de acordo com a vontade do Senhor. Certamente Deus te deu sabedoria, querido, para você criar as suas próprias estratégias para fugir do seu pecado. Eu não sei qual é, mas eu sei uma coisa: existem estratégias que são possíveis de serem aplicadas para você fugir da prática pecaminosa. Use-as para a honra e glória do Senhor, para o seu próprio bem e para caminhar, avançar na busca pela santidade. Amém? Continuando a leitura aí, vamos entrar num outro ponto. A partir do verso 23, eu vou ler aí até o 29. Diz assim: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, todas proibidas, tá? Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles, veja a sequência aqui das ações, ó. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes e os dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas nem para os vossos filhos nem para vós mesmos. E você acha que eu sou bravo, hein? Nosso pastor é bruto demais, ele fala uns trem assim que queria ver Neemias aqui, querido. Você ia passar pianinho. Afinal de contas, não bati em ninguém até agora, não arranquei o cabelo de ninguém até agora, então louve a Deus. Mas veja só, contendi, eu já contendi, isso aí é verdade, né? Contendi, nós já contendemos aí, isso e tal. Amaldiçoar também não amaldiçoei ninguém não, então vocês estão no lucro. Mas vamos continuar aqui. E ele pega e chama a atenção do povo dizendo assim: não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso,
as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalá Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Irmãos, aqui nós temos mais uma situação específica dos dias de Neemias, que era a proibição do casamento misto. Como o sábado era uma prática daqueles dias, essa também é. Nós sabemos que hoje, na igreja gentílica, a questão dos outros povos, o casamento misto é visto na perspectiva do crente para com o não crente, e não mais das etnias. Porém, hoje, na perspectiva bíblica, isso é uma advertência bíblica. Seria bom que não fosse, seria bom que o crente não casasse com o descrente, porém não há uma proibição explícita hoje, mas nos dias de Neemias isso era ainda aplicável. Por quê? Para manutenção da genealogia da onde sairia o Messias, era necessário manter o povo puro, para que o Messias que fora prometido como descendente dessa linhagem, não fosse prejudicado. Eles ainda estavam aguardando a vinda de Jesus, e por isso precisavam se manter puros, com uma linhagem pura, e casar com estrangeiro nesse contexto, era desobedecer a Deus, e colocar em risco, inclusive, a redenção deles. Nesse sentido, irmãos, dentro ainda do princípio da busca pela santidade, eu quero chamar a sua atenção, de que em alguns momentos, você precisa aceitar a disciplina do Senhor. Ou seja, nós vemos que Neemias aplica a disciplina de modo a servir de exemplos para os demais homens. A disciplina faz parte do processo da busca pela santidade. Aqui nós temos um caso específico, que era o casamento misto. E aquela sequência do verso 25 apresenta uma aplicação da disciplina, considerando obviamente os agravantes, atenuantes, cada caso, onde ele aplica de um jeito, conforme o problema, o tamanho do problema que foi causado. Veja que com o teu povo, certamente ele conjura, certamente com os príncipes ou os magistrados, ele é um pouco mais duro, culminando nos sacerdotes e levistas, que ele já amaldiçoou para sempre, já afasta dele, já o exclui totalmente. Ou seja, nessa sequência que vemos no registro de Neemias, nós aprendemos que há uma hierarquia, inclusive na aplicação da disciplina, mas a disciplina é um meio bíblico para o nosso avanço, a busca pela santidade. Nós lemos durante a nossa liturgia, texto de Hebreus, principalmente Hebreus capítulo 12, que fala que a disciplina que vem do Senhor é para o nosso próprio bem, é fruto do seu amor, e tem como função, o objetivo maior, nos conduzir a nos aperfeiçoar, e nos aproximar da própria santidade de Deus. Irmãos, uma igreja que não aplica disciplina sobre os seus membros, é uma igreja que despreza o padrão de Deus, e que não acolhe filhos, mas bastardos, porque é assim que Hebreus trata. A disciplina, portanto, desde sempre, faz parte do processo da busca pela santidade, como um dos pontos. Haverá momentos em nossa vida que precisaremos receber a disciplina do Senhor, afinal de contas, todos somos inclinados para o mal. Mas vamos caminhar aqui com Neemias. Em que sentido? Veja que no contexto mostra que ele viu que naqueles dias os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, ou seja, estrangeiras, e que estavam fora da aliança com Deus,
Casar com esses povos era justamente dormir com o inimigo. E vejam que isso estava gerando já um problema imediato, que era, além de uma descendência mista, a falta de um ensinamento religioso para as crianças. E esse aqui é um dos motivos que a gente ainda bate na tecla de que no culto, apesar dos gritinhos, apesar das manifestações, as crianças precisam estar, e é aqui que nós vamos ensiná-las a cultuar, e com o tempo todas elas vão aprender a se portar corretamente na presença do Senhor. Neemias estava vendo que as crianças não sabiam nem falar mais o hebraico. Lembrando que a criança hebraica tinha que ser ensinada desde a mais tenra idade sobre a lei. E os meninos, de modo mais específico, aos 12 anos já tinham que conhecer toda a lei, de cor. Imagina? Hoje os nossos filhos, muitas vezes, com 12 anos, não sabem nem quantos livros tem a Bíblia. E quando sabem, não sabem nem quais são. Fala o nome dos 66 livros aí, meu amigo. Tem que cantar musiquinha, mesmo assim confunde, é um rolo só. Mas as crianças do povo judeu não eram assim. Aos 12 anos ela sabia toda a lei, de cor, porque era inculcado dia a dia a lei do Senhor na cabecinha deles. O que estava acontecendo aqui com o casamento misto? As crianças não sabiam nem falar o hebraico, como iam aprender da lei? Irmão, saiu uma pesquisa recentemente que a mãe influencia muito mais os filhos na perspectiva da religiosidade do que o pai. E certamente a sua experiência demonstra isso. Os pesquisadores falaram isso, chegaram a essa conclusão não faz muito tempo, mas se você for olhar para a história, todos os grandes homens de Deus tiveram a figura de uma mãe crente por trás. Poderíamos citar aqui 2, 3 rapidamente. Se você sabe um pouquinho da história de Agostinho, você sabe que a mãe dele a sustentou em oração por anos e anos, antes da conversão. Se você for pensar em o pai do metodismo, Charles Wesley, a mãe era uma mãe de oração. E tantos outros grandes homens de Deus que foram influenciados pela mãe quanto à religiosidade. Hoje as pesquisas dizem que a mãe influencia muito mais que o pai, e eu acredito que sim. E aí imagine a situação aqui no dias de Neemias, onde as mães não eram crentes e não ensinavam nem mesmo a língua para se aprender a lei. Terrível. Esse era o grande problema. Veja então que o fato dos judeus terem casado com mulheres estrangeiras, fora da aliança, fora do ensinamento, fora do princípio de Deus, estava causando problemas para toda a sociedade. Uma prática contrária à lei de Deus e que colocava em risco a preservação da família da aliança, da genealogia do Messias. E é por isso que o casamento misto era proibido e considerado um pecado nos dias de Neemias. Nós vemos, portanto, Neemias aplicar a disciplina sobre eles. Dentro ainda desse ponto, aplicar a disciplina de modo a servir de exemplo aos demais, nós temos termos como, no verso 25, na sequência, contendi, amaldiçoei, espanquei, arranquei os cabelos e conjurei por Deus. Todos esses termos ou expressões mostram uma aplicação da disciplina que era considerada grave. Nós já vimos esse termo em outro momento. O primeiro termo que aparece, contendi, rip, que é aquela luta verbal, no caso de Neemias, onde ele fala duramente para gerar mudança na prática do povo. Não permitam que seus filhos casem com mulheres estrangeiras. O outro termo que vemos
dentro dessa aplicação da disciplina, de modo a servir de exemplo. Calalá, que é traduzido por maldição, ou que é o radical do termo aí, traduzido por amaldiçoei, que traz a ideia que considerou algo sem importância. Quando ele amaldiçoou, ele falou: você é desprezível, você é insignificante, pelo fato de não ter sido fiel, pelo fato da sua postura ser reprovável. É a disciplina, irmãos, é a aplicação de disciplina. Quando nós olhamos para Mateus 18, o ensinamento do Senhor a respeito da aplicação de disciplina, ele diz: se o teu irmão pecou contra ti, vai até ele. Se ele se arrependeu do que fez, ótimo, ganhou, irmão. Se não, leva mais uma ou duas testemunhas e confronta o teu irmão. Se ele não se arrependeu, vai e traz a igreja. E se mesmo assim ele não ouvir a igreja, então faça o quê? Bota o cara para correr. Considera como gentil e publicano, ou seja, como não crente, como um amaldiçoado, como alguém que é desprezível por ter desprezado a lei e o ensinamento do Senhor. Isso é disciplina. Um outro termo que é usado, naká, que é golpear, bater, a ideia de agredir mesmo. Quando ele diz, espanquei alguns deles. No caso de Neemias, não espancar para matar, né? Mas como instrumento da disciplina e para gerar exemplo para os demais. Nós vemos que a Bíblia inteira vai chamar a atenção que no contexto do Antigo Testamento, a prática de disciplinar através de correção física era algo extremamente comum e que o próprio Deus havia determinado. Irmãos, tem algumas pessoas que só vão entrar no eixo depois que levar um corretivo bem dado. É complicado dizer isso hoje, em dias que a lei da palmada não permite mais você educar os seus filhos no sentido de aplicar sanção física sobre eles. Mas a Bíblia nos chama a atenção para o fato de não usar da força, mas usar da disciplina como um princípio para chamar a criança em especial à ordem e tirá-la da estultícia. Irmãos, alguns momentos é preciso dar uma pressãozinha na fralda, só para tirar o talco do lugar, mas que já é o necessário para dar uma adrenalinazinha no coração do pequenino e pôr ele no devido lugar. Talvez isso possa te escandalizar, ou você pode fazer como fizeram já comigo, falar: não, pastor espancava os filhos. Nunca fiz isso. Tanto é que já ensinei aqui para você que como eu disciplinava meus filhos quando menores, hoje nenhum deles apanha, mas quando eram menores, que eu me limitava ao máximo 3 palmadinhas. Primeiro, para que eu não me excedesse, e segundo, para criar uma hierarquia na disciplina sobre eles. Se era uma ação traquina qualquer, um tapinha só para dar aquele sustinho, já era resolvido. Se era uma traquina maior, um negócio já em reincidência, 2. E o pior de todos, o grande pecado imperdoável praticamente na minha família, que era a mentira. Quando mentia, aí sim, 3 palmadas. E inclusive a aplicação da disciplina, irmãos, era feito junto com o réu. E aí, quanto você merece? 1, 2 ou 3? E eles já sabiam da lei. E eles mesmos falam: pai, dessa vez eu acho que vai ser 3. Isso foi comigo assim também, queridos. E certamente com muitos de nós que tem aí um pouquinho mais de 30. Nem por isso morremos, nem por isso desfalecemos, e nos orgulhamos de ter uma geração que ainda era educada, perto da geração tão terrível que nós temos hoje, de jovens mal educados, que não sabem se portar, que não sabem respeitar os mais velhos, e que não sabem nem amar ou reverenciar ao Senhor.
Veja que eu não estou fazendo apologia a você a aplicar nenhum tipo de sanção física aos seus filhos. Por favor, não me entenda mal. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que na visão bíblica, a aplicação da disciplina é um dos pontos para que nós alcancemos a santidade. Veja aí alguns exemplos comigo rapidamente. Deuteronômio capítulo 25, verso 2 e 3. Eu vou ler o capítulo 25, 1, 2 e 3, diz assim: e havendo contenda entre alguns, e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo, condenando o culpado. E se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. No meu caso, no máximo era 3. No caso do judeu, o máximo era 39, 40 menos 1. Olha como eu sou bom. Então veja, verso 3: 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fiques aviltado aos teus olhos. Veja só, a própria palavra de Deus, a lei, dizendo que em alguns casos merecia sim o açoite, e dependendo do caso, você poderia chegar à pena máxima de 40 açoites. O judeu, para não extrapolar da lei, o que fazia? Dava 39, sempre, 40 menos 1. Quer ver um exemplo disso? Vai lá para 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, o verso de número 24. Paulo, tratando aí do seu sofrimento por causa do amor ao Evangelho, ele vai dizer assim, vou ler o 24 e 25. 5 vezes recebi de quem? Dos judeus, 40 de açoites, menos 1, os 39 que eu te falei. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Veja, Paulo foi alvo da aplicação da disciplina que os judeus impuseram sobre ele, injustas, obviamente, mas mesmo assim, nós temos aqui a aplicação dessa disciplina pelos judeus. Voltando para o Antigo Testamento, você vai observar em Provérbios, que o próprio Salomão, o homem mais sábio, vai nos chamar a atenção da importância da disciplina, primeiramente no capítulo 19, no verso 25, na parte A do versículo, mostrando que a disciplina serve para dar exemplo aos demais. Provérbios, capítulo 19, 25a, diz assim, eu vou ler: quando ferires ao escarnecedor, o que vai acontecer? O simples aprenderá a prudência. Ou seja, a disciplina de modo a servir de exemplo aos demais é um dos pontos na busca pela santidade. Irmãos, quando nós admoestamos alguém, lembrando que dentro de um contexto de disciplina eclesiástica, a admoestação, a disciplina no sentido do afastamento da comunhão, e a última, na perspectiva da exclusão, a aplicação dessa disciplina dentro da igreja, ela tem como objetivo servir de exemplo para o simples, para que ele não caia no mesmo erro, e por isso é um dos pontos dentro do processo da busca pela santidade. Quando porventura alguém é disciplinado na igreja, os demais são exortados a não fazer aquela mesma prática, para não ter que passar pelo mesmo, entre aspas, castigo ou disciplina. E nesse sentido, a disciplina se torna um instrumento na busca pela santidade. Ainda Provérbios, agora capítulo 23, no verso 13 e 14, tratando de um modo mais específico sobre as crianças, ele vai dizer assim: não retires da criança o quê? A disciplina, pois se a fustigares com a vara, ela não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno. E tem tantos outros versos, outros textos que vai chamar a sua atenção, de que a disciplina sempre tem um caráter benéfico. Veja, irmãos, é preciso dizer isso aqui.
nós estamos tratando de disciplina. Não estamos falando de práticas ilícitas, realizadas muitas vezes por pais que tentam transferir para a criança os seus desgostos, as suas frustrações, através do castigo físico. Isso a Bíblia proíbe, mas disciplina é um negócio específico. Disciplina é a aplicação correta, justa, quando alguém merece realmente uma correção. Veja, não é uma prática de vida onde o pai, violento, extravasa toda a sua raiva, extravasa toda a sua frustração nos pequeninos. Não, isso é proibido. Estamos tratando da disciplina, e a disciplina, sim, é um dos pontos que nos conduz na busca pela santidade. Ainda falta mais um ponto lá de Neemias, volte para lá, aqui dentro ainda da aplicação da disciplina, que é daquela sequência que Neemias apresenta. Do verso 25: contendi, amaldiçoei, espanquei, que é a disciplina propriamente dita, que nós trabalhamos agora, que é no sentido da punição com açoites, por isso que ele fez aqui, ou do espancamento que ele fez aqui. Agora tem mais um termo que é arranquei-lhes os cabelos, marat. Se você conferir comigo em Esdras, capítulo 9, volte aí as páginas um pouquinho, nós estamos nos livros parceiros aí, né? Esdras, capítulo 9, o versos de 1 a 3. Veja o que aconteceu com Esdras, que é contemporâneo de Neemias, um governador, o outro tratando da questão religiosa. Ele vai dizer assim, acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa. Veja, aqui é o problema, misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Veja o que Esdras faz: ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Talvez esse tipo de pastor que vocês querem, né? Aquele que aplica sobre si a disciplina que deveria ser aplicada no povo. Neemias já é outra postura, né? Então veja, esse arrancar dos cabelos, esse marate, é o mesmo termo, tanto para Esdras quanto para Neemias. Em Esdras nos dá, inclusive, uma explicação maior sobre o motivo do casamento misto ser tão terrível, porque eles estão misturando a descendência ou a linhagem santa. Voltando aqui para Neemias 13, isso é corroborado pelo verso 28 e 29 de Neemias 13. Veja o que Neemias trata: um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, portanto, também da linha sacerdotal, filho do sumo sacerdote Eliasib. Eliasib já tinha dado problema anteriormente, né? Agora é o filho dele, ele, né? Era genro de Sambalá, o horonita, pelo que afugentei de mim. E veja a oração imprecatório de Neemias: lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também contaminaram a aliança sacerdotal e levítica. Esse era o grande problema. Só que, no caso de Esdras, ele absorve sobre si a disciplina que Neemias aplica sobre os culpados.
Veja que nos dois casos, o objetivo era forçar o arrependimento do povo. Mas quando se trata da busca pela santidade, que é o contexto de Neemias, diferente do contexto de Esdras, a disciplina precisa ser aplicada sobre o culpado, irmãos. E essa é a única diferença do caso de Esdras e Neemias. No caso de Esdras, ele não estava dentro de um processo da busca pela santidade ou de ensinamento disso, mas de buscar a Deus a renovação de todo o povo ainda. Era esse o contexto. No caso de Neemias, eles já tinham passado por todo esse processo, eles já tinham retornado para as Escrituras, eles já tinham confessado, eles já tinham renovado a aliança, eles já tinham se dispostos a servir e agora estavam voltando. Então o que era preciso? A aplicação da disciplina sobre os culpados. E por isso Neemias agiu do jeito que agiu. Dentro ainda desse ponto, aplicar a disciplina de modo a servir, de modo a exemplo, nós temos uma última expressão aí, sabá, que é traduzida por conjurar por Deus, conjurei por Deus, lá no verso 25 de Neemias 13, se você quiser voltar para lá. E diz, e os conjurei por Deus. Esse conjurar por Deus é fazer jurar, é fazer o outro prender-se a um juramento diante de Deus, é fazer ele pedir perdão e mudar de atitude. Conjurar por Deus é falar assim, olha, você tem que jurar agora que você vai mudar de vida, que você não vai dar mais os seus filhos para mulheres estrangeiras. E esse juramento, como é de Deus, Deus pode pesar a mão sobre a sua cabeça se você não obedecer. Conjurar por Deus. No fundo, todos esses termos demonstram a aplicação da disciplina. Irmãos, como eu já disse, nós sabemos que a disciplina eclesiástica é uma das marcas da verdadeira igreja de Cristo. Sem disciplina, a comunidade tende a afastar-se de Deus e de sua palavra. Na busca pela santidade, a aplicação da disciplina, observando cada situação, obviamente, é essencial para a manutenção da comunhão com Deus. Hoje nós vamos parar por aqui. E a semana que vem, se Deus permitir, a gente finaliza com mais um ponto dentro da busca pela santidade. Hoje eu quero que você lembre que dentro desse processo, buscando pela santidade, você tem que acrescentar aqueles outros pontos, a criar estratégias para fugir do pecado e aceitar a disciplina como meio para a busca pela santidade e para servir de exemplo para os demais. Obviamente, irmãos, que se você não quer ser disciplinado pelo Senhor, tem um caminho mais fácil. Sabe qual é? Obedeça. Eu já contei aqui algumas experiências de casa, né? Certa vez das crianças chegou para mim e falou assim, eu não gosto de apanhar. Afinal de contas, quem gosta? Ninguém, né? Eu falei, ótimo, eu também não gosto de bater. Vamos fazer um acordo. É só você não desobedecer que você não apanha. Não é fácil? Simples. Não quer receber a disciplina do Senhor, irmão? É simples. Obedeça. Você não gosta de apanhar? Eu também não gosto. Então, simples. Não desobedeça. E assim os meninos foram crescendo e aprendendo que era simples não apanhar. Bastava obedecer. Que o exemplo dos meus filhos sirva de exemplo para você. Você não quer ser disciplinado pelo Senhor? Ótimo. Obedeça. E certamente Deus não vai aplicar nenhuma disciplina sobre a sua vida. Mas certamente, se você desobedecer, como um pai amoroso, como nos diz Hebreus, porque Ele te ama e porque você é filho e não bastardo, certamente Ele aplicará a disciplina. Agora, olhando para a igreja, pesa sobre a igreja, a instituição, essa responsabilidade, para que ela, como instituição, também busque a santidade diante de Deus.
Curva a sua cabeça, irmãos, fale com Deus no seu coração, peça para Ele te ajudar a criar estratégias para fugir do pecado e a andar em obediência, para não ter que passar pela disciplina. Mas se porventura passar, peça para que Ele te dê um coração reverente, obediente e disposto a aceitar a disciplina vindo da parte dele. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez te damos graças pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Deus, sabemos o quanto ela é rica e o quanto ela nos ensina. Pai, que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado e ter sabedoria para compreender, ó Deus, cada ponto que temos trabalhado aqui. Senhor, que o Senhor haja em nosso coração para que a mensagem que foi apresentada hoje possa ser decodificada em cada coração, em cada mente, do modo que o Senhor realmente quer, para que assim sejamos todos edificados de modo homogêneo e assim traga benefícios para toda a Tua igreja. Cuide de nós, Pai, nos guarde, nos abençoe, nos dê dias abençoados na Tua presença, guardados e protegidos pelo Senhor, e que o Senhor a cada dia nos fortaleça e nos vivifique para estarmos diante do Senhor, vivendo em retidão, obediência, demonstrando a nossa gratidão ao Teu santo nome. É o que também lhe pedimos, Pai, em nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aqueles que podem, coloquem-se em pé e juntos louvemos ao Senhor com o hino de número 299 do nosso cenário Novo Cântico, Renovação. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo, o conforto e a iluminação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós, sobre todo Israel de Deus espalhado por entre as nações, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Nosso culto chegou ao final. Eu quero agradecer a tua presença, pedir para que Deus esteja te abençoando nessa semana,